Olá, gente! Que frio! 16 graus, alto verão aqui na Alemanha. Eu não sei, eu tô com o casaco agora, não sei se é por causa do tempo mesmo. Lá em cima nas montanhas já tô vendo que acima de 2.000 metros, 2.500 metros, nevou essa noite. Isso aqui acontece no alto verão, nas montanhas. Não sei se eu tô com frio por causa disso ou pelas notícias que eu vou trazer nesse vídeo para vocês. Porque se a gente lê isso para vocês, fica sabendo dessas notícias, a gente não sabe. Se os líderes nossos, eles fazem de conta ou eles realmente são tão burros assim? Essa é a grande pergunta, né? Se isso é de propósito ou se realmente são tão burros. Porque coisa assim, dificilmente de entender, né? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha safra, porque eu já estou colhendo tomates, né? Então, olha só que tomate pequenininho que eu tenho colhido aqui. Não é porque não cresceu, é o tipo do tomate. Vejam só. Bem pequenininho, gostoso. Vem aqui. Esse outro tipo, um pouco maior, né? Esse é assim, tipo ovo. Muito gostoso. E essas são as coisas da vida que a mim particularmente fazem sentido de viver, gente. Porque as notícias que a gente tem recebido nas últimas semanas, cada vez mais absurdas, né? Escutam só o que tem no Afeganistão. Segundo o presidente Biden, o Talibã tem agora um arsenal de armas melhor do que alguns países da OTAN. Esse é o resultado grandioso de 20 anos de engajamento militar humanitário por parte da comunidade de valores ocidental do Afeganistão. É o resultado nosso, né? Nosso, eu digo nosso porque os nossos soldados também estiveram lá. Então, de parabéns, né? Pegaram as malas e, cagaram fora do país. Os novos talibãs tornaram o poder não apenas na capital, Cabul, mas em todo o país, sem nenhuma resistência significativa. Nem dos órgãos armados treinados afegãos, das marionetes dos Estados Unidos, nem da população. A gente se pergunta como pode, né? Eles tiveram tantas armas, etc. E eles conseguiram simplesmente chegar na capital de Cabul sem grandes conflitos. O Talibã parece ter conseguido se transformar, escutam só, de uma organização puramente étnica de guerreiros pashtun fanáticos religiosos de 25 anos atrás para o movimento de libertação nacional multiétnico e com caráter inclusivo. Caso contrário, a mudança de poder não teria sido possível tão rapidamente sem violência. Né? Alguma coisa tem que estar, não sei se foi planejado mesmo para eles poderem chegar no poder pelos outros grupos que sumiram de repente, né? Se isso faz parte do plano, né? Hoje em dia a gente não sabe mais se isso tudo faz parte do plano ou se isso realmente é burrice. Às vezes a gente pode ficar na dúvida, né? O fato de o governo xiita no Irã ter agora apoiado oficialmente o novo Talibã, mesmo antes da mudança oficial de poder em Cabul, sugere que uma direção moderada e inclusiva prevaleceu na nova liderança talibã. As avaliações positivas dos resultados das conversações intensivas realizadas por uma delegação de alto nível do Talibã na Rússia e na China, quem diria, né? Apontam na mesma direção.
discutindo uma estreita cooperação na reconstrução do Afeganistão sob um governo de unidade nacional liderado pelo Talibã. Em preparação, a grande delegação do Talibã havia sido recebida há algumas semanas em Moscou pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e na China pelo ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. As conversações foram consideradas muito positivas de todos os lados. Nesse contexto, Washington está agora preocupado com o que vai acontecer, gente, com a massa de armas dos Estados Unidos no Afeganistão, algumas das quais são altamente modernas. Pois é, o que pode acontecer com essas armas agora que os americanos, nessa fuga, deixaram por lá? Com entregas maciças de armas, especialmente no ano passado, o Pentágono tinha armado o exército dos americanos no governo afegão para a esperada guerra civil. Isso porque os senhores da guerra americanos queriam continuar a controlá-la a partir de Washington após sua retirada do Afeganistão. Para esse fim, soldados americanos da OTAN e alemães haviam treinado as forças afegãs. Entretanto, os soldados afegãos comuns parecem ser mais inteligentes do que seus homólogos ocidentais. Para os soldados afegãos, quase sem exceção, não estavam preparados para lutar e morrer contra os talibãs. E assim, como um bônus, o novo governo talibã colocou suas mãos em um dos maiores e mais poderosos exércitos da Ásia Central, com muitos sistemas de armas intactos, incluindo sua força aérea. Em suas declarações sobre a situação no Afeganistão, em 16 de agosto, o próprio presidente dos Estados Unidos, Biden, deu uma visão de toda a extensão do presente militar indesejado para o Talibã. Treinamos e equipamos uma força afegã de cerca de 300 mil soldados. Essa ali, você tem que ouvir, 300 mil soldados. Mais do que a Alemanha tem, né? Uma força maior do que a militar de muitos de nossos aliados da OTAN. Nós lhe demos todas as ferramentas que poderiam precisar. Pagamos seus salários e providenciamos a manutenção de sua força aérea. Será que isso tudo é um plano, gente? Ou se isso tudo é burrice? Meu Deus, hã? O secretário de imprensa do Pentágono, almirante John Kirby, disse na sexta-feira, 13 de agosto, 2 dias antes da tomada do controle da capital Cabul, estamos sempre preocupados com equipamentos americanos que podem cair nas mãos de um adversário. Que medidas podemos tomar para evitar isso? Não vou especular sobre hoje. Os Estados Unidos, não tem problema, né? Gastaram um total de 2,25 trilhões, não bilhões, gente, trilhões de dólares, a gente não pode imaginar esse número de dólares americanos em sua guerra no Afeganistão desde 2001. Entre 20 anos, eles gastaram 2,25 trilhões de dólares. Isso quer dizer 2.250 bilhões de dólares. Ou isso também pode dizer 2.250.000 milhões. Só para você ter uma ideia. Esse valor tem 13 dígitos. Isso foi gasto ali e no final eles pegaram as malas e correram para fugir.
Legal, né? Desse total, eles gastaram quase 83 bilhões de dólares americanos no equipamento e treinamento do exército do governo afegão, desde 2002. Isso incluiu quase 10 bilhões de dólares americanos para aeronaves e veículos militares, especialmente nos últimos anos. Desculpem. Em junho de 2021, 2 meses atrás, a Força Aérea Afegã tinha pouco mais de 200 aeronaves. Mas, de acordo com o inspetor especial para a reconstrução do Afeganistão dos Estados Unidos, apenas 167 estavam disponíveis para destacamento. Apenas 167. Digo uma coisa para vocês. Aqui, nosso militar, ele quase não tem aviões que funcionam. Quase não tem tanque de guerra que funciona. Mas os talibãs agora têm. E também, nesse momento, me pergunto por que eles, na hora de buscar o pessoal para fora do Afeganistão, por que não levaram pilotos para tirar esses aviões, por exemplo? Né? Só um pensamento meu que agora, nesse meio do vídeo, me passa na cabeça. Podia ter trazido, sei lá, 200 pilotos e levar, sei lá, metade para fora, por exemplo. Não, mas eu não sou estudoso, eu não faço ideia como funcionam essas coisas, eu sou, né? Mas perguntas assim, que de repente assim, passam na cabeça da gente. A maioria dos aviões operava a partir de 2 bases, uma em Cabul e a outra em Kandahar. Escutam lá o trem, gente! Não podemos esquecer a alegria desses vídeos nossos. O Talibã tomou o controle de Kandahar, incluindo o aeródromo na sexta-feira. Semana passada. Um dia depois, várias mensagens no Twitter mostraram imagens de helicópteros de ataque Black Hawk, UH-60, de última geração, e outros helicópteros da Força Aérea Afegã que havia caído sem danos, gente, nas mãos do Talibã, que invadiu o aeroporto de Kandahar sem luta. Nessa hora também, além de talvez ter trazido pilotos para tirar os aviões, ou, em últimos casos, simplesmente estragar esses aviões para eles não caírem, ou helicópteros, para eles não queimarem. Né? Normalmente a gente faz isso numa guerra. Pois é. Outra coisa que a gente tem que questionar aqui. Né? Muitos dos aviões e helicópteros do ex-governo afegão estão armados. Mas os mais perigosos são uma pequena frota de poucos mais de 2 dúzias de caças movidos a hélice. Esses Super Tucanos A-29 são excelentes em terreno montanhoso para apoiar de combate em terreno fechado e foram entregues às forças afegãs, especialmente para esse fim. Eles também podem lançar bombas guiadas a laser e outros tipos de bombas, entre outras coisas. O governo afegão também tem 50 helicópteros de ataque MD-530 fabricados nos Estados Unidos, armados com metralhadoras e mísseis. Além disso, a Força Aérea Afegã voa helicópteros de ataque Mi-17, e Mi-27, fabricado na Rússia. Assim como aviões de transporte C-130 e Cessna e uma pequena frota de Cessnas armados. Agora, uma coisa é capturar aeronaves em funcionamento e outras é pilotá-las sem o treinamento adequado. Piloto treinado poderia pilotá-los, mas mesmo ele teria que se acostumar com a queda das bombas
e o disparo dos mísseis. Já ficou agitado, né? E os técnicos tinham que saber como manter e rearmar a aeronave. E como os aviões precisam de manutenção regular e peças de reposição com filtros especiais, é improvável que o Talibã seja capaz de pilotar os aviões e helicópteros por muito mais tempo por conta própria, menos que eles consigam integrar os experientes pilotos do antigo exército do governo em seu novo exército talibã. No entanto, Washington está agora considerando abertamente a destruição dos aviões e helicópteros do Talibã, bem como dos aeródromos militares com os hangares de reparo através de bombardeio de cobertores. Já me pergunto também, tem que surgir na cabeça por que não bombardearam quando os talibãs atacaram. Não entendi. Isto porque os falcões de Washington temem que o Talibã possa obter ajuda técnica do Irã, Rússia, China ou Paquistão, que poderiam ao mesmo tempo estudar a comunicação dos Estados Unidos, a aquisição de alvos e possivelmente também a tecnologia de codificação instalada na aeronave. Gente, já pensou? Ainda bem que a gente tem esses estratégicos no Pentágono. Aqui uma lista dos itens mais importantes. Aproximadamente 1 milhão de armas pequenas, vários bilhões de balas de munição, bilhões de balas, 600 transportadores blindados de pessoal tipo M1117, um número estimado de 1.000 tanques de batalha e veículos de combate de infantaria de produção soviética, incluindo o T-62 e o MBP-1. Cerca de 600 peças de artilharia leve e pesada de produção soviética e americana. 8.500 veículos militares, 150 Max por veículos de alta tecnologia protegidos, 100.000 veículos off-road Toyota Hilux e Ford Ranger, 100.000, 68 MD-500 helicópteros de reconhecimento e combate, 19 aeronaves de combate em terra, A-29, 16 helicópteros de combate UH-60 Black Hawk, 4 aeronaves de transporte Hercules C-130, 100 M-17 e M-24 helicópteros de ataque, mais vários drones tipo Scan Eagle. Convenientemente, os Estados Unidos e também a Alemanha treinaram 300.000 soldados afegãos que também podem operar a ferramenta, lógico. Segundo o presidente Biden, o Talibã tem agora um arsenal de armas melhor do que alguns países da OTAN. Esse é o resultado grandioso de 20 anos de engajamento militar humanitário por parte da comunidade de valores ocidental no Afeganistão. Uma coisa já parece bastante clara. O valor oeste desempenhará no máximo um papel marginal no futuro do Afeganistão. Se os talibãs forem inteligentes, eles aceitarão a oferta de ajuda do Irã, Rússia e a China para a reconstrução. A maioria dos vizinhos imediatos da Ásia Central do Afeganistão se unirá à Rússia e à China. E mesmo através do Paquistão, o Ocidente não terá mais nenhuma influência no Afeganistão, pois os interesses do Paquistão estão cada vez mais orientados para a cooperação com Pequim no âmbito da nova Reta da Seda. Entretanto, as próximas confusões políticas, econômicas e sociais no Afeganistão não ficarão sem problemas e atritos. Haverá desemprego, quanto mais não seja porque o governo talibã não pode manter um exército profissional de 300.000 homens.
e a reestruturação econômica e a criação de novos empregos não está acontecendo com rapidez suficiente. Entretanto, se quisermos evitar que isso crie um novo fluxo de refugiados para a Alemanha, não devemos confiar que a migração seja absorvida pela Turquia. O candidato do partido da Merkel ao chanceler, Armin Laschet, parece ter entendido isso. A diferença para o maior ministro das relações exteriores alemão de todos os tempos, Heiko Maas, do Partido dos Socialistas, não poderia ser mais claro. Ele, o ministro das Relações Exteriores, ele foi titulado como o pior ministro das Relações Exteriores da Alemanha desde 1945. Que baque. Mas não quer emprestar um centavo a mais ao Afeganistão, porque o exército governamental e o Talibã se recusaram a atacar um ao outro para o Ocidente. O candidato do Partido da Merkel, Armin Laschet, por outro lado, quer falar com o Talibã e também ajudar honestamente na reconstrução. Porque cada emprego produtivo criado no Afeganistão com ajuda alemã significa um migrante em potencial a menos no caminho para a Alemanha. Essas são as notícias do Afeganistão. Gente, com esses líderes no poder, a gente não precisa mais de inimigo, né? Pois é. Com essas notícias, eu vou me dizer, escuta lá o trem. Não é? Com essas notícias, eu acho que eu vou me despedindo. Chega de encher o saco de vocês, bombardeando vocês, né? Porque realmente a gente tem uma cabeça desse tamanho ouvindo essas notícias. Brincadeira. Será que isso tudo é um plano que a gente só vai descobrir depois? Ou será que isso tudo é burrice, gente? O que vocês pensam sobre isso? Sobre aquilo que eu apresentei para vocês? Vocês acham que eles são tão inteligentes? Eles deixam todas as armas lá? Ou será que vocês acham que eles têm agora um objetivo para novamente atacar o Afeganistão? Deixando todos os aviões e tudo para lá, mas agora eles têm um objetivo. Ou será que eles, é que nem o nosso Armin Laschet, eles agora vão ajudar financeiramente, gastar mais bilhões ali? Claro, a gente não pode esquecer, né? Porque o Afeganistão, a gente não escuta de outros países, não, que estão na merda. O Iêmen, por exemplo, onde milhares de pessoas morrem de fome, não se escuta nada. Mas o Afeganistão, que há mais de 20, 40 anos só se fala desse país, claro, né? Ele tem muita matéria-prima no subsolo dele. E agora ficou pros Talibã. Gente, um grande abraço. A gente vai se rever aqui nesse canal, se você quiser. Não esquece, se você gostar dessas informações, de também se inscrever aqui e fazer um favor para a gente também. Um grande abraço, até no próximo vídeo. Muito obrigado.